Olá, graça e paz a todos. Nos dias de hoje, nós temos visto as pessoas aceitarem muito facilmente o ministério pastoral feminino. E isso estão enchendo as nossas igrejas com essa falsa doutrina. E aí eu queria estudar um pouco sobre esse tema diretamente na Bíblia e queria te convidar a estudar junto comigo um texto pequeno, mas que é de grande importância para a gente entender se a mulher pode ou não pode ser pastora. E mais para frente eu vou estar estudando em outros textos também, para que a gente possa ter um entendimento desse assunto. Venha comigo aqui, vamos estudar um pouco no livro de Timóteo. Aqui, nós podemos ver aqui no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 11 até o 14, um pequeno texto e que é de grande importância para a gente entender se a mulher pode ou não pode exercer o ministério pastoral dentro da igreja. Aqui Paulo começa dizendo o seguinte, olha, a mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Então, a primeira coisa aqui que Paulo mostra é que a mulher pode aprender, que a mulher aprende em silêncio. A mulher pode aprender, ela é permitida aprender dentro da igreja, porque naquela época do apóstolo Paulo, não era permitida a mulher aprender. A mulher era proibida de aprender. Ela não podia nem aprender. E olha que Paulo, então, estava além do tempo dele. Isso é para provar que Paulo não cedia ao que muita gente fala aí, que ele era levado pelo contexto da época, e não é verdade. Então, Paulo lhe diz aqui, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Ela pode aprender, mas que esteja debaixo de autoridade, com toda sujeição, debaixo de autoridade. No versículo 12, Paulo continua dizendo, olha, não permito, porém... Então aqui ele fala, olha, não permito, eu não aceito, eu não autorizo, porém... Esse porém é muito importante, que dá a entender o versículo de cima. É uma continuidade, ele está dizendo aqui, ela pode aprender, porém, aí o que vem a seguir tem tudo a ver com o de cima. Então Paulo fala assim, olha, não permito, porém, ele não permite duas coisas aqui que nós vamos ver aqui rapidamente. Não permito, porém, primeira coisa, que a mulher ensine. Não permito, porém, que a mulher ensine. Então aqui esse porém quer dizer o seguinte, ela pode aprender, mas ela não pode ensinar. Ela pode aprender, porém, que a mulher não ensine. Então a primeira coisa que a mulher não pode dentro da igreja é ensinar. E depois nem use de autoridade sobre o marido. Essa palavra marido aqui no original, no grego, não é só para marido, significa homem em geral. Marido ou homem em geral, tá? Não é só para marido, para qualquer tipo de homem. Então a mulher não pode ensinar e nem usar de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Esse esteja em silêncio aqui significa que ela não pode trazer doutrina, ela não pode trazer ensinamento dentro da igreja, principalmente ou exclusivamente para o homem. Tá? Ela pode ensinar as mulheres ou crianças. Tem um texto na Bíblia que Paulo fala para Tito, fala assim, olha, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amarem seus maridos, a serem boas donas de casas. Então a mulher pode ensinar outras mulheres. Mas aqui Paulo fala o seguinte, não ensine nem use de autoridade sobre o homem. Então não pode ensinar o homem e não pode ter autoridade sobre o homem, sobre o marido e o homem, mas que esteja em silêncio, quer dizer, não pode trazer doutrina, não pode trazer ensinamento para o homem dentro da igreja. E no 13 e 14 ele dá a explicação, ele dá o ensinamento, o motivo que não pode. Ao contrário do que muita gente diz que era o contexto da época, mas é mentira, porque Paulo ele diz aqui, por que a mulher não pode ter autoridade na igreja? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então a primeira explicação é sobre a criação, a formação, porque primeiro o homem foi formado,
Adão foi formado primeiro e depois Eva. Então o homem foi formado primeiro, por isso que a mulher não pode ter autoridade sobre o homem. E segundo, é sobre a queda. Então Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então a segunda parte aqui é sobre a queda. Foi a mulher que foi enganada pela serpente. Ela caiu no engano da serpente. Ela foi enganada pela serpente. Por isso que a mulher não pode ter autoridade sobre o homem. Primeiro pela criação e depois pela queda. Por isso que a mulher não pode ter autoridade sobre o homem na igreja. Diferentemente do que as pessoas falam, que era por causa do contexto da época e que Paulo ele sujeitava ao contexto da época. Não é verdade. Isso aqui remete ao Gênesis. Então, para terminar, Paulo ele diz bem claro: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Eu agradeço a vocês, que Deus abençoe, em nome de Jesus.